Olá pessoal, mais um vídeo no canal, de vídeo com informações importantes do Flamengo e novamente mais um vídeo com uma notícia terrível para o torcedor rubro-negro. Já a gente vai falar que notícia é essa, que informação é essa, mas também tem notícia boa, é isso mesmo, sorria torcedor rubro-negro, tem jogador chegando ao rubro-negro, na verdade retornando ao rubro-negro. Você já sabe de quem eu estou falando. Já a gente vai contar detalhes da volta de Michael ao Flamengo. É isso mesmo. Vene, tem risco de melar a negociação? O negócio lá no Flamengo tá estranho. Parece que vai e não vai. Calma, vou contar já no vídeo de agora. E tem também o duelo na Copa do Brasil definido. Pois é, o Flamengo vai pegar o Bahia. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos lá, galera, vamos direto ao assunto. A Atalanta desistiu de contratar o lateral direito Wesley e está contratando um lateral direito belga, que eu confesso que eu ainda não descobri o nome. Mas por que está desistindo? A Atalanta voltou atrás e não quer mais o Wesley? Não. Está desistindo por conta do Flamengo. Vocês vão saber de todos os bastidores agora e eu acho que a diretoria do Flamengo deveria vir a público se justificar. Vocês vão entender já, porque eu vou contar tudo agora. Vamos lá, estava tudo acertado. O próprio Marcos Braz, em uma entrevista na Zona Mista, depois do jogo contra o Botafogo, falou que o negócio estava bem encaminhado, que a proposta era irrecusável. Proposta essa que vocês já sabem, 16 milhões de euros de maneira fixa e 4 milhões em bônus. E bônus assim, através de metas super acessíveis. Já falei isso aqui para vocês, número de jogos que ele iria completar, enfim, era algo super tranquilo de bater e o Flamengo teria a oportunidade de chegar aí à venda de Wesley de 20 milhões de euros na operação, que poderia chegar, portanto, em real, 120 milhões de reais. E sendo que a forma de pagamento também era maravilhosa. Em 3 parcelas, 6 milhões à vista, 4 milhões a segunda parcela, 6 milhões a terceira parcela. O pagamento era maravilhoso. Ou seja, uma negociação dos sonhos para o Flamengo, que havia caído no colo do Flamengo através do empresário Juliano Bertolucci. Era ele quem estava intermediando a negociação entre Atalanta, Flamengo e Wesley. E mais uma que eu acabei de saber: a vida do Wesley ia mudar muito no ponto de vista financeiro, não só no ponto de vista técnico, porque ele ia jogar numa baita equipe da Europa. A Atalanta é uma baita equipe do futebol italiano e da Europa também, joga Europa League, joga Champions League. O Wesley ia ganhar por ano 1.600.000 euros livre de impostos. Isso dá muita grana, um salário bem maior do que ele ganha atualmente no Flamengo. Mas sabe o que aconteceu? O Flamengo, a todo momento, demorava a responder à Atalanta. E na última troca da minuta de contrato, o Flamengo enviou com uma cláusula dizendo que o Wesley só iria se apresentar à Atalanta no dia 26. A Atalanta leu aquilo e falou assim: não estou entendendo. O combinado era ele viajar depois do jogo do dia 22 contra o Bolívar. E, inclusive, ele sairia direto da Bolívia e iria para a Europa se apresentar, realizar exames médicos e assinar o contrato válido por 4 anos, mais um, podendo ser estendido por mais um. A Atalanta leu aquilo: olha, eu não gostei não. Por que eu não gostei? Porque se ele for reprovado nos exames médicos, não vai dar tempo de contratar um outro jogador para a posição, e a gente está precisando de um jogador para lateral direita. O Wesley é o nosso plano A, a gente quer o Wesley, o treinador quer o Wesley. Mas o Flamengo enviou com essa cláusula. E a todo momento o Flamengo demorava a responder aos e-mails e também às mensagens dos dirigentes. Isso é apuração, informação. A Atalanta entendeu que o Flamengo tratou a Atalanta com uma certa soberba, porque eles achavam que a operação jamais fosse cair. E a operação caiu. A Atalanta comunicou o Flamengo de maneira oficial que não tem mais interesse na contratação de Wesley e desistiu da contratação de Wesley. Mais uma presepada da diretoria do Flamengo. O Flamengo perdeu a oportunidade de vender um lateral direito, entre aspas, comum. Tudo bem, não é nem titular. Tem potencial, a gente sabe muito bem disso, mas não é nem titular. E o Flamengo ia vender esse jogador numa operação que iria chegar a 20 milhões de euros. Pessoal, vocês não têm noção da besteira que fez o Flamengo.
Foi uma tomada de decisão terrível. E por que o Flamengo estava fazendo isso? A gente sabe. Porque o Flamengo está no mercado em busca de um outro lateral direito para suprir a saída de Wesley. E o Flamengo fez isso para ganhar tempo. E de fato o Flamengo achava que em nenhum momento a Atalanta fosse desistir. E desistiu. A Atalanta, repito, entrou em contato de maneira oficial com o Flamengo e desistiu do jogador. Os empresários que estavam intermediando comunicaram ao Flamengo. O jogador ficou sabendo através da imprensa, no caso, eu, Vene Casagrande, quando eu publiquei a informação. O próprio jogador foi pego de surpresa. Então, pessoal, eu acho o seguinte, de verdade, a diretoria precisa ser cobrada por conta disso. Rodolfo Landim precisa vir a público explicar mais uma presepada, mais um erro do departamento de futebol, que é dele. A escolha é dele. É um departamento de futebol que hoje tem Marcos Braz, que dá muito mais preferência, digamos assim, à vida pessoal dele. Ele está muito mais preocupado na reeleição a vereador do município do Rio de Janeiro do que com o próprio Flamengo. É um absurdo o que está acontecendo no Flamengo e o torcedor rubro-negro precisa acordar. Eu, como jornalista, eu tenho que falar, porque novamente o Flamengo toma uma decisão errada que vai atrapalhar a vida do Flamengo. Ah, mas não tinha que vender? Claro que tinha que vender, gente. Era uma operação de 20 milhões de euros no lateral direito reserva, um lateral direito comum, que se você for ver na base, com certeza tem um jogador do mesmo nível. O Flamengo poderia facilmente contratar um jogador no mercado de transferência do mesmo nível e com um preço muito mais barato. O próprio Kelvin do CSKA, o CSKA pede 7 milhões de euros, gente. 7 milhões de euros hoje dá nem 40 milhões de reais. O Flamengo ia vender o Wesley por 120 milhões de reais. Vocês têm noção disso? O Wesley seria vendido pelo valor que o Botafogo pagou para contratar o atacante Luiz Henrique, que hoje é um dos principais nomes do futebol brasileiro. Então, a diretoria precisa ser cobrada sim, porque se ela não for cobrada, quem será cobrada? O Flamengo está errando em tudo. Além de demorar a contratar, o Flamengo demora a vender. Que é isso, gente? O que está acontecendo? A Atalanta, o clube enorme do futebol europeu, ficou um clima horrível nos bastidores. A Atalanta não gostou nem um pouco da postura dos dirigentes do Flamengo. Ficou um clima péssimo. O Flamengo ainda se queima no mercado da bola lá na Europa. Vocês acham que os clubes não se falam na Europa, que a Atalanta não vai virar para um outro clube e vai falar, ó, cuidado com o Flamengo. Eles demoram a responder. Quando respondem a minuta de contrato, mandam com uma versão alterada, com algo que não havia sido combinado. E foi isso que aconteceu. Nos instantes finais, o Flamengo manda com uma mudança de reapresentação de apresentação do jogador, com a data alterada. A Atalanta não gostou, foi atrás de um outro jogador, contratou um outro jogador para a posição e desistiu do Wesley. Simples assim. Agora eu quero saber de vocês. Isso aqui é um canal extremamente democrático. Vocês concordam com o meu pensamento? Discordam? Podem comentar à vontade. Como eu falei na introdução, duelo do Flamengo na Copa do Brasil, nas quartas de final da Copa do Brasil, definido. Flamengo vai jogar o primeiro jogo lá em Salvador e o segundo jogo aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, obviamente. Então o Flamengo decide em casa, tá? E o Flamengo, na outra chave, por exemplo, tem o Vasco. Pois é, se o Vasco passar do Atlético Paranaense, pode pegar Atlético Mineiro ou São Paulo. E aí o Vasco pode chegar à final para pegar o Flamengo. Tem também São Paulo. O Flamengo pode pegar o São Paulo na final novamente da Copa do Brasil. Então, Copa do Brasil definido. Vamos para as próximas informações. Uma atualização do caso Wesley. Galera, quando eu trouxe o outro vídeo, quando eu fiz outro vídeo, os dirigentes do Flamengo ainda não tinham se manifestado sobre a desistência da Atalanta em contratar o lateral direito Wesley. E eles, lá no sorteio da Copa do Brasil, falaram com vários jornalistas presentes e justificaram, falando que não teve demora de documento, que não entenderam o porquê da atitude da Atalanta. Spindel disse que eles não iam liberar o jogador viajar sem contrato assinado, que isso aqui não é várzea. Eu só queria lembrar o seguinte: o Flamengo, antes de vender o Mateuzinho, lateral direito ao Corinthians, liberou o Mateuzinho para viajar. Mateuzinho ficou treinando dias lá no CT do Corinthians, sem contrato assinado. Depois o Mateuzinho foi devolvido ao Corinthians, e aí depois ele acabou sendo vendido. Mas esse discurso de que o Flamengo não ia liberar, que não é várzea, que não ia liberar um jogador viajar sem contrato assinado, isso não cola, Bruno Spindel.
Porque vocês sabem muito bem qual é a verdade. Tanto é que o jogador Wesley ia viajar hoje, terça-feira, para Florianópolis, porque ele é de lá, a família dele é de lá, ele ia viajar para Florianópolis para se despedir da família, dar um beijo e um abraço na mãe e de lá viajar para a Itália. O jogador estava liberado pelo Flamengo. Só que vocês, dirigentes do Flamengo, que foram, como que eu vou dizer, incompetentes nessa situação envolvendo Wesley, vocês não sabiam que, ou não imaginavam que a Atalanta ia voltar atrás e ia contratar um outro jogador para a posição. E foi o que aconteceu. Pois é, tanta soberba, enrolaram a Atalanta pra caramba, ficaram mandando documento atrasado, respondiam horas depois o WhatsApp, a verdade é essa. E quando mandavam um documento, mandavam com alteração. Isso não é informação, eu vou dizer o que eu acho. Eu acho o seguinte, vocês estavam tentando ganhar tempo em cima da Atalanta enquanto buscavam um jogador para reposição ao Wesley. Só que vocês esqueceram que vocês estavam lidando com um clube extremamente sério, que é a Atalanta. Não é o Corinthians, que é várzea, igual vocês negociaram o Mateuzinho no começo do ano e vocês liberaram o jogador sem contrato assinado. Essa desculpa não cola. Vocês foram incompetentes, perderam uma negociação que seria maravilhosa para o Flamengo, arriscaria que seria a melhor da história do Flamengo, a verdade é essa. Foram incompetentes e agora estão jogando a culpa em outras pessoas. O Wesley, nesse momento, está revoltado com a situação, a verdade é essa. Triste, porque ele iria assinar o contrato com a Atalanta, que é um baita clube da Europa, contrato de 5 anos, ganhando quase o triplo do que ele ganha atualmente aqui no Flamengo. Só em real, para você entender, 800 mil reais por mês ele ia ganhar na Atalanta. Tava tudo certo. Tudo certo. O cara ia viajar para se apresentar, tudo certo. Dar um beijo na mãe em Florianópolis e de lá, ó, partiu a Europa. E vocês foram incompetentes. Sendo que o Marcos Braz já havia dito que o jogador estava bem encaminhado para ser vendido. Vamos agora para a notícia ruim. Antes de falar da boa, eu vou terminar o vídeo com notícia boa. A decisão foi minha. Notícia ruim: Arrascaeta lesionado, está confirmado. O Flamengo emitiu um comunicado e disse o seguinte: Arrascaeta realizou exames que apontaram lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O meia segue tratamento no DM rubro-negro, o que já ocorre com os atacantes Gabigol e Pedro. A notícia ruim em relação a Arrascaeta não é só a lesão, é o grau da lesão. E eu soube que não foi uma lesão leve, pelo contrário. O jogador vai ficar aí pelo menos 3 semanas longe dos gramados. Pois é, meus amigos, o que vocês achavam que não podia piorar, piorou. Eu acho um desfalque pesado no Flamengo, pesado. O Pedro já foi um desfalque terrível, o Cebolinha já foi um desfalque terrível, o Vinha já foi um desfalque terrível, o Gabigol nem tanto, a verdade é essa, mas o Arrascaeta vai fazer muita falta. Sabe por quê? Ninguém faz o que ele faz hoje no elenco rubro-negro. Inclusive é uma incompetência da atual gestão, porque desde 2019 o Flamengo precisa de um reserva imediato ao Arrascaeta. E desde então o Flamengo não tem um reserva imediato. Para esse jogo de quinta-feira contra o Bolívar, o que eu faria? Eu não sou o treinador. Eu botaria Pulgar, Léo Ortiz e De La Cruz fazendo a função de armador ali no lugar do Arrascaeta. Eu faria dessa maneira. E aí no segundo tempo, dependendo da questão física de alguns atletas, bota o Lohan. Enfim, pessoal, é notícia ruim atrás de notícia ruim no Flamengo. Eu não tenho culpa, tá, galera? Mas vamos falar da notícia boa, porque tem notícia boa. Tem jogador assinado com o Flamengo, de volta ao Flamengo. Trata-se de Michael, contrato de 4 anos, até dezembro de 2028. O jogador já assinou com o Flamengo. Assim que ele rescindiu, assinou a rescisão com o Al Hilal, ele assinou com o Flamengo. Chega em breve ao Brasil para poder se apresentar ao Flamengo e iniciar a sua segunda passagem pelo clube rubro-negro. Venê, o que você acha da contratação? Eu vou ser bem sincero, dentro de campo, não acho que será um jogador que irá decidir jogos. Aquele cara que vai resolver os problemas do Flamengo no ataque. Mas acho que pode suprir a ausência do Cebolinha. Inclusive o Bruno Henrique precisa voltar a jogar futebol. Embora tenha feito gol contra o Botafogo, mas não está jogando bem não. Mas tem um lado positivo em relação ao Michael. Não vai ter o período de adaptação, pelo contrário.
Ele já conhece o dia a dia do Flamengo, é um cara que está nas graças da torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo aprovou o nome dele, não vai ter dificuldade na relação com a torcida, pode jogar mal as primeiras partidas, que eu acho que a torcida vai ter paciência, não vai vaiar, não vai acontecer isso, pelo contrário, é um cara que tem o carisma com a torcida rubro-negra, isso vai ajudar demais. Dito isso, eu penso o seguinte, diante da urgência, o Flamengo teve que correr atrás e pagar alto para contratar Michael, porque o Michael nem estava na mira do Flamengo, aí veio a lesão de Cebolinha, que só volta em 2025, e aí o Michael se tornou o alvo do Flamengo. Naquele momento, as coisas começaram a andar. Por quê? No futebol brasileiro, ele queria voltar para o futebol brasileiro, estava certo. E no futebol brasileiro, ele sempre deu prioridade por conta do acordo de cavalheiro que ele tem com o Marcos Braz. O meu ponto é o seguinte, eu acho que o tempo do contrato é muito longo, muito longo. Dezembro de 2028 são 4 anos, pessoal. 4 anos de contrato para o Michael, eu acho muito longo. Eu particularmente não faria um contrato tão longo como esse, mas entendo que deve ter sido um pedido do atleta. E repito, por conta da urgência, o Flamengo teve que ceder em alguns pontos que normalmente não iria ceder. Nesse caso, eu acho que foi o tempo de contrato. Além, é claro, de luvas de salário. Ele não é um jogador que chega de graça não, tá, torcedor? Ele não vai chegar de graça não. O Flamengo vai pagar alto no salário e nas luvas. Ele não chega de graça igual muita gente acha, não. Claro, não teve o valor da transferência, de chegar e pagar o Al Hilal, porque ele rescindiu com o Al Hilal. Mas é isso. Tem jogador chegando, na verdade, retornando ao Flamengo, e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês aprovam a contratação do Michael? E a lateral direita? Bom, com o Wesley ficando, não há necessidade de contratar um outro lateral direito. E lateral esquerdo? O Flamengo está buscando nomes. Tá? O Flamengo segue no mercado a passos lentos, claro. O atual VP de futebol do Flamengo está mais preocupado com a reeleição a vereador do que com o próprio Flamengo, né? Exames realizados nesta terça-feira confirmaram uma lesão no adutor da coxa esquerda de Arrascaeta e, infelizmente, o meia está fora da partida crucial contra o Bolívar, que acontecerá na próxima quinta-feira, em La Paz. A expectativa é que Arrascaeta fique afastado dos gramados por pelo menos 2 semanas, o que significa que ele pode desfalcar o Flamengo em mais partidas importantes além desse confronto pela Libertadores. Arrascaeta foi substituído logo no início do clássico contra o Botafogo, aos 4 minutos de jogo, no último domingo, no estádio Newton Santos. O jogador é agora a 5ª baixa médica no elenco rubro-negro, que já não conta com Everton, Cebolinha e Vina, ambos fora do restante da temporada de 2024, além de Pedro e Gabigol, que também estão lesionados e só devem retornar aos campos em setembro. O Flamengo realiza o último treino antes do confronto com Bolívar na manhã desta quarta-feira, no Ninho do Urubu. Vale lembrar que, no jogo de ida, no Maracanã, o rubro-negro venceu por 2-0, e agora tem a vantagem de poder perder por até um gol de diferença para garantir a classificação. Caso o Flamengo seja derrotado por 2 gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. Com todos esses desfalques, o técnico Tite terá que encontrar soluções criativas para manter o time competitivo e assegurar a vaga nas quartas de final da Libertadores. A torcida rubro-negra, como sempre, estará com o time, acreditando na força e na garra dos jogadores que entrarão em campo.